Naquela manhã, tudo parecia igual. O mesmo café morno, a mesma cadeira rangendo na varanda, o mesmo som do carteiro jogando papéis no portão sem olhar. A rotina é o que sobra quando a vida decide parar de trazer surpresas. Mas naquele dia, ela trouxe uma, pequena, envolta em um envelope bege, sem remetente, sem selo de agência, apenas meu nome rabiscado à caneta. Peguei o envelope entre os dedos. Estava leve, quase vazio, mas sentia algo dentro. Uma folha dobrada, grossa, com aquele toque de documento antigo. Pensei que fosse mais uma conta atrasada, alguma cobrança errada, ou talvez correspondência de outro morador. Mas quando abri e vi o que havia ali, o ar me faltou por um instante. Era uma certidão de nascimento. Um papel oficial, timbrado, com selos e assinaturas. O nome da mãe, Júlia de Souza Almeida. O nome do pai, Daniel de Souza Almeida. Meu filho morto há 3 anos. Fiquei olhando aquele papel como se fosse uma armadilha. A data de nascimento da criança era 2 meses após o enterro de Daniel. 2 meses. Li e reli, como se meus olhos pudessem consertar o impossível. No espaço reservado para o nome da criança estava escrito Arthur. Arthur Almeida. Um nome que eu nunca tinha ouvido. Fechei os olhos. O coração latejava devagar, mas pesado. A mente, velha, cansada, tentava achar lógica onde não havia. Por um momento quis acreditar que era uma falsificação barata, uma piada de mau gosto. Mas o selo carimbado pelo cartório municipal dizia o contrário. Autêntico, oficial, legalmente registrado. Senti um arrepio percorrer minhas costas. E não era o frio da manhã, era outra coisa. Aquela sensação que só quem já enterrou um filho conhece. A de que algo voltou do passado, mas não inteiro. Algo que não devia mais existir. Passei o dia sentado na mesa da cozinha, com o papel na frente, sem conseguir pensar em mais nada. O relógio na parede marcava horas que eu não vivi. Às 3 da tarde, dobrei o documento cuidadosamente e coloquei dentro de um envelope novo. Peguei o casaco, as chaves do carro e dirigi até a casa de Júlia. Ela morava na mesma casa desde antes de Daniel morrer. Uma casa pequena, mas sempre arrumada, com flores artificiais nas janelas e cheiro de bolo, mesmo quando não havia nenhum no forno. Ela abriu a porta sorrindo, surpresa em me ver. Mas o sorriso morreu no instante em que viu o envelope na minha mão. Júlia, disse eu calmo. Encontrei isso na minha caixa de correio. Ela pegou o envelope, puxou o documento e por um segundo achei que fosse desmaiar. O papel tremia entre os dedos dela. O rosto ficou branco. Os lábios começaram a tremer. Olhou para mim como se eu tivesse acabado de descobrir um segredo que ela jurou esconder para sempre. Por favor, ela sussurrou, a voz falhando. Precisamos conversar. Eu não respondi. Apenas observei. O medo dela era real, quase palpável. E foi ali, naquele olhar, que entendi. Aquela certidão não era erro nem brincadeira. Era um pedido de socorro. Ela me pediu para entrar. A sala estava escura, as cortinas fechadas. Na parede ainda havia fotos de Daniel sorrindo, o mesmo sorriso que eu herdei e que hoje parecia mais uma sombra. Ela sentou no sofá, as mãos trêmulas, e colocou o papel sobre a mesa de centro como quem deposita uma bomba. Onde você conseguiu isso? Perguntou sem me encarar. Estava na minha caixa de correio. Respondi. Sem nome, sem selo, sem nada. Ela mordeu o lábio inferior, respirou fundo e disse apenas: isso não era para você ver, ainda. A palavra ainda me cortou mais do que qualquer outra coisa. Ela sabia o que era. Sabia que um dia eu descobriria, mas esperava controlar quando e como. Júlia, falei devagar. Meu filho morreu há 3 anos. 2 meses depois disso, nasceu uma criança registrada como filho dele. Você quer me dizer o que está acontecendo? Ela ficou em silêncio.
Olhou para o chão, depois para a janela, depois de volta para o papel. E o que vi nos olhos dela não foi culpa. Foi pavor. Por alguns segundos pensei em Daniel, no dia do acidente, no enterro, na voz do médico dizendo, não houve o que fazer. E em como Júlia ficou por meses sem sair de casa, vestindo preto, vivendo no escuro. Agora, tudo parecia ensaiado, ou talvez não. Talvez fosse mais complicado do que isso. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse finalmente com a voz rouca. Mas não aqui. Olhou pela janela, como se esperasse ver alguém do lado de fora. Eles podem estar ouvindo. Eles. A palavra ecoou na minha cabeça. Quem eles? Ela me entregou de volta o envelope, mas não o papel. Amanhã, disse, vem aqui às 7 da noite, eu explico tudo. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela fechou a porta. Fiquei parado ali por alguns segundos, com o vento batendo no rosto e a sensação de que tinha voltado 30 anos no tempo, para quando Daniel era menino e escondia algo atrás do olhar. Agora, era a vez dela. E eu, de novo, sem saber o que estava por vir. Voltei para casa com o envelope vazio no bolso. Na mesa, deixei o café que já tinha virado gelo. Tentei ler, ligar a TV, fingir normalidade. Mas não consegui. A imagem da certidão se repetia na minha cabeça como se o papel ainda estivesse ali. Pai, Daniel de Souza Almeida. Falecido há 3 anos. Mãe, Júlia. Criança, Arthur. Data, 2 meses depois. Algo estava errado. E profundamente planejado. Antes de dormir, coloquei uma cadeira encostada na porta, sem saber exatamente por quê. Talvez instinto, talvez medo. E enquanto o sono vinha, uma única pergunta ficou martelando dentro da minha cabeça, até o amanhecer. Se não foi Daniel quem gerou essa criança, por que diabos o nome dele está ali? Não dormi direito naquela noite. A cadeira encostada na porta ficou lá até o amanhecer, e o envelope vazio sobre a mesa parecia me observar. O nome Arthur voltava à minha mente como um eco. O nome do meu filho, Daniel, estava lá, impresso em tinta oficial. Mas ele estava morto. E agora havia uma criança viva, com a assinatura de um homem morto. Passei o dia distraído. Nem o rádio ligado disfarçava o barulho dentro da cabeça. Fiz café, deixei esfriar, fiz outro. Olhei para o relógio e percebi que o tempo não andava, só se arrastava. Cada minuto me empurrava mais perto das 7 da noite, o horário que Júlia havia marcado. Quando o sol começou a cair atrás das casas, peguei o casaco e saí. A rua estava silenciosa, só o som distante de um cachorro latindo. Júlia morava a 4 quarteirões dali e o caminho parecia mais longo do que nunca. As luzes da casa dela estavam acesas. Bati na porta uma vez. Silêncio. Bati de novo. Nada. Quando já pensava em voltar, ouvi o clique da fechadura. Ela abriu a porta só o suficiente para me deixar entrar. Não sorriu, nem falou nada por alguns segundos. Depois apenas murmurou. Precisamos sussurrar. Fechou as cortinas e apagou uma das lâmpadas da sala. O ambiente ficou meio amarelado, abafado. O ar tinha cheiro de vela queimada e café velho. Ela parecia exausta, os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito. Júlia, o que está acontecendo? Perguntei. Que história é essa dessa certidão? Ela respirou fundo, apertou as mãos e respondeu baixo. O que você viu é real. Real. Repeti. Daniel está morto há 3 anos. Como pode ser real? Ela hesitou. Olhou para mim com uma mistura de culpa e medo. Daniel deixou algo guardado, antes do acidente. Algo que eu achei que nunca fosse sair do controle. O coração acelerou. Guardado onde? Perguntei. Ela andou até uma pequena estante, abriu uma gaveta e tirou uma caixa de madeira. Trancada. Sem dizer nada, colocou sobre a mesa. As mãos tremiam. Isso era dele. Me pediu para guardar e nunca abrir. E você abriu?
Ela fez que sim com a cabeça devagar. Ontem à noite. O silêncio ficou pesado. Tive a sensação de que ela estava tentando escolher as palavras certas, mas o medo impedia. Dentro havia um pendrive e uma folha de papel com uma senha. Ela fez uma pausa. Quando eu vi o que tinha lá dentro, entendi que minha vida acabou. Sentei-me na poltrona de canto. Ela ligou o notebook que estava sobre a mesa. Na tela, um vídeo começou a rodar. A imagem era tremida, gravada em uma sala branca de hospital. Daniel estava lá, vivo, usando uma bata com fios nos braços, mas sorrindo para a câmera. Se você está vendo isso, ele dizia, é porque algo deu errado. Eu não sei se vou sair dessa, mas deixei tudo registrado. E se o que combinamos acontecer, Júlia, faça o certo. Pausei o vídeo, o coração batendo no pescoço. Isso foi antes do acidente? Perguntei. Ela assentiu. Um dia antes. Continuei olhando para a tela. O vídeo recomeçou e Daniel dizia algo que me gelou. Arthur precisa nascer, é a única forma. Parei novamente. O que ele quis dizer com isso? Júlia passou as mãos no rosto. Eu também não entendi no começo. Mas depois encontrei e-mails, contratos, mensagens dele com um nome que eu nunca tinha visto. Instituto Lameda. Que tipo de instituto? Perguntei. De fertilização. Reprodução assistida. Fiquei mudo por alguns segundos. Meu filho no fim da vida, envolvido com clínicas, doações e segredos. Nada fazia sentido. Júlia, você me disse ontem que precisava conversar. Mas isso tudo... Levantei o papel da certidão. É uma criança registrada como filho dele. Existe mesmo esse menino? Ela demorou a responder. Depois apenas sussurrou. Existe. E onde ele está? Ela abaixou o olhar. Seguro. Por enquanto. Por enquanto. Essas duas palavras se cravaram em mim como farpas. Júlia, o que você fez? Ela começou a chorar baixinho. Eu achei que estava protegendo ele. Mas as pessoas erradas descobriram. Que pessoas? As que lucraram com a morte do Daniel. Fiquei em silêncio. Meu filho tinha deixado um segredo, um vídeo, um plano. E agora havia um menino vivo que de alguma forma estava no centro disso tudo. Júlia, disse eu com calma, me diga a verdade. Ela me olhou e o que vi nos olhos dela foi algo que nunca esquecerei. Culpa misturada com pânico. Daniel fez algo que não podia. O quê? Ela hesitou. Ele tentou... voltar. O silêncio que seguiu foi quase físico. Eu não entendi. Voltar? Ela respirou fundo e disse... Ele deixou amostras no instituto antes de morrer. Disse que era para um projeto póstumo, algo científico. Mas depois que o acidente aconteceu, alguém usou o nome dele para criar outro tipo de registro. Ela me olhou fixamente. O menino é fruto disso. E a certidão, falsificada, mas registrada de forma legal. Dei um passo para trás. O chão parecia girar. Uma criança nascida de um homem morto, um nome carimbado por lei, e uma nora desesperada. Quem mais sabe disso? Perguntei. Ela hesitou. Só eu. E, talvez, quem me mandou o envelope. O ar ficou pesado de novo. Abri a boca para perguntar mais, mas ela se levantou e foi até a porta. Por favor, vá para casa. Eu preciso pensar. Júlia, amanhã você vai entender. Quando saí, ela ainda estava parada ali, com o olhar perdido, como quem carrega algo que não deveria existir. O vento frio da noite cortava o rosto, mas eu mal sentia. Atravessei a rua devagar, olhando para trás uma última vez. A luz da sala dela se apagou segundos depois. Naquela noite deitei na cama sem tirar os sapatos. Olhei para o teto e me perguntei, se Daniel tivesse deixado algo assim, por quê? E por que agora, 3 anos depois, alguém decidiu me envolver? O relógio marcava 3h17 quando o telefone fixo tocou. Um número desconhecido. Atendi com a voz rouca e do outro lado uma voz masculina disse apenas 3 palavras. Ela contou demais.
e desligou. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o barulho da linha cortada. A luz vermelha do telefone piscava devagar, como um aviso. E dentro de mim, algo dizia: essa história não era sobre morte. Era sobre o que veio depois. O telefone tocou uma vez só, mas aquele som ficou preso na minha cabeça por horas. A voz era masculina, firme, sem sotaque. Ela contou demais. Nada mais. 3 palavras, e o silêncio depois foi pior do que qualquer ameaça. Não consegui dormir depois daquilo. Fiquei sentado na beira da cama, o telefone ainda na mão, olhando o nada. A rua lá fora estava quieta, mas o silêncio parecia diferente, como se alguém estivesse ouvindo até o barulho do meu respirar. Naquele instante, percebi que Júlia não estava paranoica. Ela realmente tinha motivo para ter medo. Esperei o sol nascer para fazer o que todo homem da minha idade faz quando quer clarear as ideias. Café forte, mesa limpa, papel e caneta. Anotei tudo o que sabia até ali. Era pouco, mas o pouco já cheirava a mentira. Daniel morrera há 3 anos. Júlia recebeu ou guardou algo dele. Um vídeo, um pendrive, uma senha. 2 meses após o enterro, nasceu uma criança registrada como filho dele. O nome do menino, Arthur. A certidão é autêntica no papel, mas impossível na lógica. Alguém me enviou o documento, sabendo que eu o encontraria. E agora, alguém não quer que eu continue. Esses 7 pontos me encaravam no papel como um quebra-cabeça de peças trocadas. Eu precisava de respostas, e, se tem uma coisa que a velhice me ensinou, é que não existe mentira perfeita. Toda falsificação deixa um rastro. Peguei o telefone fixo de novo e disquei para o cartório onde a certidão havia sido emitida. A moça atendeu educada, com aquela voz ensaiada de repartição pública. Boa tarde, cartório central, com quem falo? Aqui é o senhor Almeida, respondi. Preciso confirmar a autenticidade de um registro de nascimento. Passei os dados, o número do livro, a página, o selo. Ela pediu um instante. Enquanto esperava, o som da tecla do teclado dela me soava como um relógio de contagem regressiva. Depois de alguns minutos, ela voltou à linha. O registro existe sim, senhor. Foi emitido há 2 anos e 10 meses. E quem o registrou? Consta o nome da mãe, Júlia de Souza Almeida. O do pai. Ela fez uma pausa curta. Daniel de Souza Almeida. Há algum documento anexado? Uma declaração médica, senhor. De qual hospital? Perguntei. Ela hesitou. Hospital Santa Helena. Agradeci, desliguei e anotei o nome. Hospital Santa Helena. O mesmo onde Daniel tinha sido internado antes do acidente. Mas ele nunca saiu de lá com vida. E agora, de repente, havia um atestado médico autorizando o registro de um filho. Guardei o papel no bolso e saí. O hospital ficava a 20 minutos dali. O caminho parecia curto, mas o peso do que eu carregava fazia cada passo doer. Quando cheguei à recepção, um segurança me olhou de cima a baixo. Idoso, chapéu surrado, olhos cansados. Ninguém presta atenção demais num velho, e era exatamente disso que eu precisava. Boa tarde, falei cordial. Preciso de uma informação sobre um antigo paciente. A recepcionista olhou para mim sem levantar muito o rosto. Nome do paciente? Daniel de Souza Almeida. Internado em junho de 2022. Ela digitou por alguns segundos. O senhor é parente? Pai. Ela pareceu se incomodar com o que viu na tela. Um momento, por favor. Se levantou e sumiu por trás de uma porta branca. Enquanto esperava, olhei em volta. O mesmo cheiro de antisséptico, as mesmas cadeiras duras. Lembrei do dia em que entrei ali para reconhecer o corpo. Não gosto de lembrar, mas o hospital aparentemente não gostava de lembrar também. A moça voltou com um homem de jaleco, óculos escuros e um crachá pendurado. O senhor é o pai do senhor Daniel Almeida? Perguntou. Sou. Podemos conversar em particular?
Fomos para uma sala pequena, com uma mesa metálica e uma cafeteira desligada. O médico parecia nervoso. Seu filho foi nosso paciente, sim, mas há coisas estranhas no sistema. Como assim? Perguntei. Ele girou o monitor na minha direção. Na tela, o nome de Daniel aparecia 2 vezes. Uma ficha médica encerrada no dia do falecimento e outra aberta 1 semana depois. Isso é impossível, falei. Ele já estava morto. Eu sei, respondeu o médico. E mesmo assim, alguém reabriu o prontuário. Quem fez isso? Ele olhou para o relógio, depois para mim. Não posso dizer, mas o senhor devia esquecer essa história. Doutor, insisti. Há uma certidão de nascimento emitida em nome do meu filho. Uma criança registrada como se ele ainda estivesse vivo. Eu quero saber como isso aconteceu. Ele me encarou por alguns segundos. Depois se levantou e fechou a persiana da janela. O senhor não ouviu isso de mim, disse baixando a voz. Mas o nome que aparece no sistema, como responsável pela reabertura do prontuário, é de um advogado. Dr. Henrique Nogueira. Henrique Nogueira? Perguntei. O mesmo que cuidou da herança do meu filho? Ele assentiu. Sim, e não foi só isso. Consta também uma autorização para a coleta de material genético. De quem? Do corpo do seu filho. O chão pareceu sumir. Isso é crime, doutor. Ele suspirou. Eu sei. E se eu fosse o senhor, sairia daqui agora, antes que alguém perceba que mostrei isso. Saí. As mãos tremiam. O vento lá fora estava mais frio do que antes. No bolso, o papel com o nome Hospital Santa Helena queimava como uma prova de fogo. Voltei para casa andando devagar. A cabeça latejava. Cada passo parecia um eco do passado. Júlia, o vídeo, a certidão, agora o advogado. Tudo girava em torno de uma mesma linha. Alguém usou o nome do meu filho morto para algo que ainda estava em curso. Cheguei em casa já escurecendo. Abri o envelope de novo e olhei para o papel. A certidão estava carimbada por um funcionário cujo nome quase não se lia, R. Valença. Fui até a escrivaninha, peguei uma lupa e vi o que até então tinha ignorado. A data no carimbo estava ligeiramente torta, como se tivesse sido substituída. Debaixo dela, marcas finas de outro número raspado. Um 3 coberto por um 5. 3 anos ou 5? Por que mudar isso? Senti o estômago embrulhar. Peguei o telefone para ligar para Júlia, mas ela não atendeu. Chamei 2 vezes. Nada. Enviei mensagem. Nenhuma resposta. Deixei o celular na mesa e me sentei na cadeira. Lá fora, o vento batia nas janelas. A casa estava silenciosa, mas não calma. E pela primeira vez, desde o dia em que Daniel morreu, senti medo de estar sozinho. Olhei para o relógio. 22h41. O ponteiro dos segundos fazia um som seco, metálico. A cada clique parecia me avisar: você está chegando perto demais. Peguei o envelope, dobrei a certidão e escondi dentro da Bíblia velha da sala, entre o Salmo 91 e o 92. Meu pai dizia que certos papéis só deviam dormir entre orações. E naquela noite, eu dormi com a sensação de que alguém me observava do lado de fora da janela. No meio da madrugada, o celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Mensagem curta, sem assinatura. Se quiser entender, procure o nome Arthur Nogueira. Comece por ele. Arthur. O mesmo nome da criança. E agora, um sobrenome. A história não fechava. Mas pela primeira vez, eu via o caminho para começar a abri-la. Passei a madrugada acordado, lendo e relendo a mensagem no celular. Se quiser entender, procure o nome Arthur Nogueira. Arthur. O mesmo nome que estava na certidão. Nogueira. O mesmo sobrenome do advogado que cuidou da herança de Daniel. Coincidência? Naquela altura, eu já não acreditava mais em coincidências. Levantei antes do sol. O café ficou pronto, mas não consegui beber. Peguei um caderno velho e comecei a anotar o que sabia.
O advogado, o hospital, a certidão, Júlia, o vídeo e agora o nome da criança, Arthur Nogueira. A cada linha, a história se torcia mais, como se alguém tivesse pegado a minha vida e feito dela um labirinto sem saída. Abri o laptop que mal usava e digitei o nome no buscador. Arthur Nogueira. Primeiro vieram resultados de uma cidade com o mesmo nome. Depois, algumas notícias soltas. E então, uma matéria antiga. Advogado Henrique Nogueira doa parte da herança herdada de ex-cliente à instituição de fertilização. Cliquei. O texto era curto, mas suficiente para me gelar por dentro. Henrique Nogueira, o mesmo homem que reabriu o prontuário do meu filho no hospital, havia doado dinheiro, meses após a morte de Daniel, ao Instituto Lameda, o mesmo nome que Júlia citara na noite anterior. O valor? R$480 mil. A matéria mencionava que o fundo seria usado em pesquisas genéticas e programas de fertilização assistida de alto risco. Fechei o notebook e fiquei olhando para o nada. Meu filho havia deixado um vídeo, um pendrive e o nome daquele instituto. Agora o mesmo nome aparecia ligado a quem cuidava do seu patrimônio. E no meio disso, uma criança com o nome Arthur Nogueira. Não era mais coincidência. Era um rastro. Decidi ir até o escritório do advogado. Ficava no centro, no terceiro andar de um prédio espelhado. Lembro que, na época do inventário, ele me tratava como um velho desinformado. Educado, mas sempre olhando para o relógio, como quem esperava a reunião acabar. Agora seria diferente. A recepcionista reconheceu meu nome quando me anunciei. "O senhor é o pai do Daniel, não é?" Perguntou com um sorriso sem alma. Assenti. "Sim, vim falar com o Dr. Henrique." Ela fez uma ligação rápida e depois disse: "Ele não está no momento, senhor. Mas posso agendar uma conversa." "Eu espero", respondi. Sentei na sala e fiquei observando os quadros nas paredes. Certificados, diplomas, fotos com políticos. O tipo de decoração de quem gosta de provar poder. 30 minutos depois, a porta se abriu. Henrique Nogueira apareceu. Terno cinza, olhar frio, voz medida. "Senhor Almeida, que surpresa. Precisamos conversar", disse, sem rodeios. Ele gesticulou para que eu entrasse na sala. O escritório era impecável. Tudo limpo, sem um grão de poeira. Ele se sentou atrás da mesa, cruzou as mãos e perguntou: "Sobre o que exatamente?" Olhei para ele com calma. "Sobre uma certidão de nascimento." O olhar dele endureceu por um instante. "Não sei do que o senhor está falando." "Claro que sabe", respondi. "O nome do pai é o de meu filho. O nome do menino é Arthur Nogueira." Silêncio. Ele recostou-se na cadeira e respirou fundo. "Senhor Almeida, o senhor perdeu seu filho. Eu entendo que isso confunda as lembranças." "Não brinque comigo, doutor", interrompi. "Eu vi o prontuário reaberto no hospital. Vi o seu nome lá." Ele me encarou fixamente. "E quem mostrou isso ao senhor?" "Um médico." "Então é melhor o senhor esquecer. Esse médico, se for esperto, já esqueceu também." Fiquei quieto. Às vezes, o silêncio é mais forte que o grito. Ele entendeu que eu sabia mais do que estava mostrando. E foi quando disse algo que me marcou. "O senhor acha que entende essa história, mas não entende. Seu filho quis isso." Meu coração parou por um segundo. "O que quer dizer com isso?" Ele se levantou e andou até a janela. "Daniel era um homem inteligente, senhor Almeida. Ele sabia que o corpo morre, mas o nome pode continuar. Está dizendo que ele autorizou isso?" Henrique virou-se devagar. "Estou dizendo que ele deixou portas abertas. E alguns de nós apenas passamos por elas." A forma como ele disse "alguns de nós" me fez arrepiar. Alguns de nós. Quem mais estava envolvido? "E a Júlia?" perguntei. "Ela sabia?" "Júlia é uma mulher emocionalmente instável", respondeu com um sorriso quase piedoso.
Se eu fosse o senhor, não acreditaria em tudo que ela diz. E o menino? Ele ficou em silêncio. Depois apenas disse: as crianças nascem com nomes. O que os adultos fazem com eles é outra história. Não havia mais nada para tirar dali. Levantei, ajeitei o casaco e disse firme: o senhor pode ter muito dinheiro, doutor, mas ainda há coisas que não se compram. Ele sorriu, frio. Claro, mas as que se vendem são as que movem o mundo. Saí. O ar do lado de fora parecia mais pesado. Andei até o carro. Sentei e fiquei olhando para o prédio refletido no vidro. Meu coração batia lento, mas firme. Eu sabia que estava perto. Perto demais do que ele queria esconder. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei a luz da varanda acesa, algo que nunca deixava aceso. O portão estava encostado. Entrei devagar, em silêncio. Na mesa da cozinha, um envelope. Sem selo, sem assinatura. Dentro, uma única folha impressa. Uma foto. O rosto de uma criança sorrindo. Cabelos castanhos, olhos claros. O mesmo olhar que Daniel tinha quando pequeno. E no canto inferior, uma pequena dedicatória escrita à caneta. Para o vovô. As mãos começaram a tremer. Atrás da foto, um endereço. Rua das Magnólias, número 27. Cidade vizinha. Peguei o casaco e as chaves. Mas antes de sair, percebi algo na foto. No canto inferior direito, uma sombra. Um reflexo de alguém segurando a câmera. Olhei de perto. Era o advogado. Henrique Nogueira. Voltei a colocar a foto no envelope e sentei. Por um minuto não pensei em nada. Apenas encarei aquele rosto. O menino sorria, sem saber que o mundo em volta dele era feito de mentiras. O telefone vibrou. Mensagem de número oculto. Ele não é quem você pensa, mas é o que você perdeu. Desliguei o aparelho. Fechei os olhos. E entendi o que aquela frase queria dizer. Arthur não era só uma farsa. Arthur era a continuação de algo que nunca deveria ter começado. Mas agora eu sabia onde encontrá-lo. Passei a noite inteira olhando para a foto. O sorriso do menino parecia me seguir pela casa. Cada vez que olhava, algo me prendia naquele olhar. Não só pela semelhança com Daniel, mas por um detalhe que eu não conseguia ignorar. O mesmo pequeno sinal perto da sobrancelha esquerda. Meu filho tinha o mesmo. Era genético, hereditário, impossível de forjar. Mas Daniel estava morto. E mesmo assim, ali estava aquele sinal, vivo, estampado no rosto de uma criança que levava o nome do advogado. Arthur Nogueira. Quando o sol começou a nascer, eu já sabia o que precisava fazer. Júlia estava escondendo algo dentro daquela casa. Desde o primeiro dia, aquele escritório trancado me chamava a atenção. Naquela noite, quando ela me falou do vídeo e da caixa, percebi como desviou o olhar sempre que mencionei o quarto. Parecia medo, mas também parecia proteção. E quanto mais eu pensava, mais entendia. O que quer que estivesse lá dentro era o centro de tudo. Peguei o carro logo cedo. O caminho até a casa dela parecia mais longo do que de costume. O rádio ficou desligado. Eu queria ouvir o som dos meus pensamentos e, no fundo, o som do meu próprio coração batendo, lento, mas pesado. Quando cheguei, a rua estava vazia. O portão estava destrancado. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Silêncio. Pela janela, vi as cortinas fechadas, mas havia luz filtrando por baixo da porta do corredor. Peguei a chave reserva que Daniel tinha me dado anos atrás, guardada até hoje no mesmo chaveiro enferrujado. A tranca girou com um clique seco. O cheiro da casa era o mesmo de sempre, lavanda e vela apagada. Mas havia algo diferente. Silêncio demais. Nenhum som de passos, nenhuma chaleira, nenhum respiro. Tudo quieto, como se o ar tivesse parado. Chamei o nome dela uma vez, depois outra. Nada. Caminhei devagar pela sala. As fotos nas paredes pareciam me observar. Daniel sorrindo no aniversário de 30 anos, Júlia ao lado,
o olhar tenso mesmo em meio ao riso. Passei o corredor. A porta do quarto principal estava aberta, a cama feita. Nenhum sinal de bagunça, nenhuma mala, nada. Mas no fim do corredor, a porta. Aquela mesma porta sempre trancada, pintada de branco, com uma marca de batente mais novo do que o resto da casa. A chave ainda estava na maçaneta. Girei devagar. A fechadura cedeu com um estalo leve, abafado. O que encontrei ali dentro fez o mundo girar. O quarto era pequeno, mas cheio de vida. Um berço no canto, coberto por um lençol azul. Brinquedos empilhados em caixas, uma cadeira de balanço, cortinas infantis com desenhos de nuvens, e nas paredes, fotos, impressas, coladas com fita adesiva, de uma criança crescendo. Primeiro recém-nascido, depois engatinhando, e mais tarde, de pé, ao lado de uma mulher que eu conhecia bem. Júlia. O menino tinha o mesmo rosto da foto do envelope, o mesmo sorriso, o mesmo sinal de nascença. E ao fundo de uma das imagens, algo me gelou. Um reflexo no espelho da cômoda. Henrique Nogueira segurando a câmera. Apertei o papel até amassar. Senti o sangue subir. O advogado não só estava envolvido, ele participava ativamente daquilo. Mas o que exatamente era aquilo? Por que criar uma farsa tão bem construída com uma criança real, um nome falso e um pai morto? Olhei em volta. Sobre uma cômoda, uma pasta aberta. Dentro, papéis médicos, relatórios de ultrassonografia e um documento com o logotipo do Instituto Lameda. Peguei o primeiro e li a data. 2 meses após a morte de Daniel. O segundo trazia uma assinatura falsificada. Dr. Henrique Nogueira. E o terceiro, um termo de autorização com o nome da mãe em branco. Você não devia estar aqui. A voz veio atrás de mim. Virei rápido. Era Júlia. Pálida, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Usava um casaco sobre o pijama, como se tivesse acabado de chegar correndo. Júlia, o que é isso? Perguntei. Por que mentiu para mim? Ela ficou parada na porta, como se não soubesse se entrava ou fugia. Eu tentei te proteger, disse baixinho. Mas agora já é tarde demais. Proteger de quê? Ela se aproximou, olhou as fotos e as lágrimas começaram a cair. Eles queriam o menino. Eu só queria que ele ficasse vivo. Quem eles? Insisti. Ela hesitou. As pessoas que financiaram o projeto. O Henrique e outros. Daniel nunca soube até o fim. A voz dela quebrou. Eles pegaram o material genético dele no hospital. Usaram o nome e a assinatura, tudo. Eu só descobri quando me pediram para assinar a certidão. Disseram que, se eu não aceitasse, sumiriam com o bebê. Fiquei imóvel. O chão parecia respirar sob os meus pés. Júlia, você está dizendo que esse menino foi criado de forma ilegal? Ela assentiu, chorando. Sim, mas ele é real, está vivo, e eles querem tirá-lo de mim. Olhei novamente para o quarto. Tudo ali parecia recém-preparado. Brinquedos sem uso, roupas dobradas, cheirando a novo. Onde ele está agora? Perguntei. Ela enxugou o rosto. Seguro, com uma amiga, longe daqui. Aquela palavra de novo, seguro. E eu sabia que quando alguém começa a falar em segurança, é porque o perigo já entrou pela porta. De repente, o som de um carro freando lá fora. Júlia correu até a janela e puxou a cortina. É ele, sussurrou. Ele me seguiu. Olhei pela fresta. Um sedã preto, vidros escuros. O mesmo modelo que vi estacionado em frente ao escritório de Henrique no dia anterior. Saia pelos fundos, disse a ela. Agora. Ela me olhou, assustada. E você? Eu fico. Ela correu pelo corredor e desapareceu pela porta dos fundos. Fiquei sozinho. Segundos depois, batidas fortes na porta da frente. 3, depois 4. Firmes, autoritárias. Dona Júlia! Uma voz masculina ecoou. Abra a porta. Fiquei parado, imóvel, ouvindo o som do meu próprio coração.
Segurei a pasta com os papéis do instituto, o relatório médico e a foto do menino. Em silêncio fui até a sala e escondi tudo dentro do casaco. As batidas cessaram. Silêncio. Depois, passos recuando. E o som do carro ligando e indo embora. Esperei alguns minutos antes de respirar de novo. Quando olhei em volta, percebi que o quarto continuava igual, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu já não era só um pai tentando entender uma farsa. Agora, eu era uma testemunha. E, de alguma forma, um guardião de uma verdade que ninguém queria que existisse. Antes de sair, olhei uma última vez para o berço. O lençol azul ainda guardava o cheiro de sabonete infantil. Passei a mão com cuidado e sussurrei, sem entender por que disse aquilo. Eu vou encontrar você, Arthur, e vou acabar com quem te fez nascer em meio a tanta mentira. Saí da casa devagar, fechando a porta atrás de mim. O céu começava a escurecer. No bolso, o papel amassado queimava como uma confissão. E no fundo eu sabia, o próximo passo seria mais perigoso, porque agora eu tinha algo que eles não podiam deixar escapar. Voltei para casa com o coração ainda martelando no peito. O som das batidas na porta da Júlia ecoava dentro de mim, como se ainda estivessem do lado de fora da minha. Tranquei tudo, 2 voltas na fechadura, a tranca da janela, a corrente da porta. Há muitos anos não sentia medo assim. Não aquele medo de morrer, mas o de não entender o que está acontecendo antes que te calem. Coloquei a pasta sobre a mesa e fiquei olhando para ela. Dentro havia fragmentos de algo muito maior. Laudos, relatórios, assinaturas falsificadas, carimbos trocados, o logotipo do Instituto Alameda, impresso em cada canto. Mas o que mais me prendia era a foto do menino, Arthur, meu suposto neto, ou talvez meu filho de novo. Peguei uma lupa antiga que usava para ler letras pequenas e aproximei da imagem. Cada detalhe saltava aos olhos. Os fios do cabelo, o reflexo do sol na íris, o contorno suave do sorriso. E ali, de novo, o pequeno sinal perto da sobrancelha. O mesmo que Daniel tinha, o mesmo que eu também tive quando jovem. 3 gerações marcadas pela mesma mancha. Mas havia algo errado. Na borda inferior da foto, uma distorção quase imperceptível, como se a sombra do menino não acompanhasse o corpo. Um reflexo fora de lugar. Algo digital, artificial. Aproximei mais a lente e vi. O reflexo no vidro do fundo não era o do menino. Era o de um adulto segurando uma câmera. Henrique Nogueira. De novo ele. A mesma postura, o mesmo terno, o mesmo olhar frio que eu jamais esqueceria. Senti o estômago embrulhar. Peguei o notebook, liguei e escaneei a imagem. Usei o programa que Daniel me ensinara anos atrás, quando tentava me fazer entrar na era digital. Ampliei, contrastei, limpei os pixels. E o que apareceu na tela me tirou o ar. A imagem tinha camadas sobrepostas. O menino estava lá sim, mas o rosto tinha sido alterado. O programa mostrava pequenas linhas de correção digital, como se tivessem juntado 2 fotos diferentes. O corpo de uma criança e o rosto de outra. Ou de alguém que quiseram que eu reconhecesse. Passei a noite inteira naquela análise. Aumentei brilho, contraste, nitidez. Aos poucos o fundo da imagem começou a se revelar. E foi aí que percebi. A foto não havia sido tirada em uma casa como eu imaginava. O cenário ao fundo era clínico, branco demais, frio demais. Na parede, o logotipo apagado do Instituto Alameda. Soltei o mouse devagar, a respiração curta, o coração batendo pesado. Eles não estavam apenas brincando com nomes, estavam brincando com vidas. Aquela criança podia até existir, mas o rosto que colocaram ali era o de Daniel. Voltei a olhar para o reflexo na foto. A sombra de Henrique estava virada de leve, como se alguém o chamasse. Atrás dele, uma silhueta de mulher, de cabelo preso. Apertei o zoom. Júlia. Tudo começou a se encaixar de um jeito doloroso.
A mulher que dizia proteger o menino estava de alguma forma participando da farsa. Talvez por medo, talvez por chantagem. Mas ninguém consegue fingir para sempre. Lembrei das palavras dela. Eles queriam o menino, eu só queria que ele ficasse vivo. O problema é que agora eu não sabia se o menino era real ou uma peça no jogo deles. Peguei o telefone e disquei para Júlia. Chamou 3 vezes. Depois, a mensagem fria. Número temporariamente indisponível. Tentei de novo. Nada. Olhei pela janela. Lá fora, a rua estava deserta. Mas havia um carro parado a uns 20 metros, com os faróis apagados. Reconheci o formato. O mesmo sedã preto. O mesmo que a seguiu no dia anterior. O mesmo que apareceu na frente da casa dela. Fechei as cortinas. Voltei para a mesa. Peguei a pasta e abri de novo. No meio dos papéis, havia um envelope menor, lacrado com fita adesiva. Sem nome, sem selo. Rasguei com cuidado. Dentro, um pendrive. O coração acelerou. Conectei ao notebook, um único arquivo. DA final ou MP4. Cliquei. A imagem tremeu um pouco, depois estabilizou. Daniel novamente. O mesmo quarto branco, a mesma voz calma e firme. Se você está vendo isso, é porque o plano foi concluído. Parei o vídeo por um segundo. Meu corpo inteiro arrepiado. Continuei. Não sei o que vai restar de mim, mas quero que saiba, pai, que o que fiz foi para continuar. Eles prometeram que Arthur seria protegido, que o nome da família continuaria. Mas se algo der errado, se o nome Nogueira aparecer, fuja. O vídeo terminou abruptamente, como se alguém tivesse cortado o final. Tentei retroceder, mas o arquivo travou. O computador reiniciou sozinho. Tela preta. Por alguns segundos achei que tivesse quebrado. Quando voltou, o arquivo havia sumido. Sentei devagar. As mãos suadas. Tudo o que Daniel dissera agora fazia sentido. E, ao mesmo tempo, não fazia nenhum. Ele sabia que estava envolvido em algo perigoso. E confiou em pessoas erradas. O advogado, o instituto, talvez até a própria Júlia. Mas o que queriam? Por que criar uma criança em nome de um homem morto? Olhei para a pasta, para o pendrive vazio, para a foto falsificada. E entendi. Não era só sobre herança. Era sobre continuidade. Alguém queria o nome da minha família como selo de um experimento. Uma linhagem fabricada. Levantei, fui até o espelho e encarei meu próprio rosto. As rugas, os olhos fundos, o cansaço. Por um instante vi Daniel ali. O mesmo olhar. E percebi o que eles estavam tentando fazer. Criar uma cópia. Uma continuidade sem alma. Naquela hora, não senti raiva. Senti nojo. Peguei o pendrive e o joguei no fogo da lareira. O plástico derreteu devagar, soltando um cheiro químico. Observei até virar cinza. Mas o pior não era o que vi. Era o que ouvi logo depois. 3 batidas na porta. Não fortes, leves, compassadas, como se quem estivesse do outro lado não tivesse pressa. Olhei pelo olho mágico. Nada. Mas no chão havia um envelope. Abri a porta devagar. Peguei o envelope. Dentro, uma única foto. A mesma criança. Agora dormindo em um berço. E ao fundo, no reflexo do vidro, eu. Minha silhueta, na minha sala. Soltei o papel. O coração parou por um segundo. Não era mais uma investigação. Era uma caçada. Eles tinham estado ali, dentro da minha casa. Fechei a porta, encostei a cadeira e fiquei parado por longos minutos, ouvindo o som distante do vento e o estalar da madeira queimando. E naquele instante, entendi o que Daniel quis dizer no vídeo. A promessa deles não era sobre proteger Arthur. Era sobre substituí-lo. E o que vinha depois, eu ainda não estava pronto para ver. Mas a partir daquele momento, eu deixei de ser só pai. Passei a ser testemunha. E eles começaram a me caçar. Não lembro de ter dormido naquela noite. Talvez tenha apagado por algumas horas, mas o corpo não descansou. Quando acordei, a lareira já estava fria
e a foto que haviam deixado sob a minha porta continuava sobre a mesa, levemente queimada nas bordas pelo calor do fogo. O menino dormia num berço branco. E atrás dele, o reflexo do meu próprio corpo parado, de pé, na minha sala. Eles estiveram aqui. Entraram sem que eu percebesse e deixaram aquilo como aviso: estamos te observando. Passei as mãos no rosto, tentando afastar o medo. Mas medo é como ferrugem. Quanto mais você tenta limpar, mais ele volta. Fiz café, mas nem o amargor me acordou. Peguei a pasta novamente e folheei os documentos. Entre laudos e autorizações, um nome chamou a atenção: Dr. César Moura. Identificação médica, CRM visível, pediatra. O nome aparecia em 3 relatórios de acompanhamento da criança. Os carimbos datavam de pouco mais de 1 ano atrás, o mesmo período em que Júlia dizia que o menino estava seguro. Aquilo bastou. Se o garoto existia, o médico saberia. Vesti o casaco, guardei os papéis no bolso interno e saí. O endereço do consultório estava impresso num dos relatórios. Um bairro nobre, daqueles em que até o silêncio parece ensaiado. O prédio era todo de vidro, e na portaria, um segurança de terno escuro me observou como se eu fosse um estranho fora de lugar. E eu era. Consultório do Dr. César Moura, disse ele. O senhor tem horário? Não, mas diga que é urgente. Ele hesitou. Pegou o telefone e fez uma ligação curta. Depois assentiu. Sala 403. O elevador subiu devagar, cada andar me lembrando que eu podia estar indo longe demais. Quando a porta abriu, encontrei uma recepcionista de olhar apático e sorriso mecânico. Nome? Almeida. O doutor o aguardava. Ainda não, mas vai querer me ouvir. Ela pareceu duvidar, mas não respondeu. Pediu que eu aguardasse. O relógio da parede marcava 9h12. Às 9h20, a porta do consultório se abriu e um homem magro de jaleco branco apareceu. Cabelos grisalhos, óculos finos, mãos inquietas. O senhor Almeida? Perguntou. Assenti. Entre, por favor. O consultório era limpo demais, quase asséptico. Paredes brancas, móveis cromados, nada que revelasse personalidade. Ele fechou a porta, fez um gesto para que eu me sentasse. Em que posso ajudar? Peguei um dos papéis do bolso e coloquei sobre a mesa. Reconhece esse carimbo? Ele olhou de relance. Os olhos endureceram. De onde tirou isso? Da casa de Júlia Almeida. Silêncio. Então é verdade, murmurou ele. Verdade o quê, doutor? Ele se recostou na cadeira, suspirando. Eu devia ter saído disso há muito tempo. Preciso que o senhor fale, insisti. O menino existe? Arthur? Os olhos dele se moveram rápido, como se calculasse o risco de responder. Depois disse baixinho. Existe, mas não deveria. Aquelas 3 palavras me gelaram. O que quer dizer com isso? O nascimento dele foi registrado legalmente, mas não biologicamente. Explique. Ele respirou fundo. A ficha médica foi inserida manualmente no sistema. Os exames, os gráficos, tudo. O senhor fez isso? Não. Só assinei o que já estava pronto. Disseram que era um procedimento de rotina. E quem disse? Gente do Instituto Lameda. E o senhor Nogueira. Henrique, de novo. Sempre ele. Doutor, esse menino é ou não filho do meu filho? Perguntei firme. Ele hesitou. Geneticamente, sim, mas baixou o tom. Há algo estranho. Se levantou, foi até uma gaveta trancada e tirou um envelope pardo. Abriu devagar, como quem teme ser visto. De dentro, retirou uma cópia de um exame de DNA. 2 colunas. Pai, Daniel de Souza Almeida. Mãe, confidencial. Resultado, compatibilidade parcial, 87%. Parcial? Perguntei. Como isso é possível? Porque o material genético foi alterado, reproduzido em laboratório com interferência externa. O DNA é do seu filho, mas não só dele. Do que está falando, doutor?
Eles estão tentando criar linhas, Sr. Almeida, versões, um tipo de continuação humana sem dependência direta da reprodução natural. Fiquei sem fala. A mente tentava acompanhar o que o corpo rejeitava. Uma parte de Daniel misturada a... O quê? A quem? Júlia sabia disso? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Sabia que havia algo errado, mas não o tamanho da manipulação. Ela só queria o bebê a salvo. E o senhor? Por que me conta isso agora? Porque eu também estou sendo seguido, disse, olhando para o vidro da janela. Desde que tentei sair do programa, recebo ligações anônimas, avisos, e agora o senhor apareceu aqui. Isso significa que já estamos na lista. Aquela palavra, lista, me atravessou como um prego. Que lista? De quem sabe demais. Por um momento ninguém falou. O barulho do relógio parecia uma bomba prestes a explodir. Ele se levantou, foi até a mesa e escreveu algo num papel. Esse é o endereço onde o menino foi visto pela última vez. Não leve ninguém com o senhor. E, se chegar lá e vir algo estranho, não entre. Peguei o papel. O endereço ficava em um condomínio antigo, perto da estrada. 1 hora de carro. Doutor, disse eu guardando o papel. Por que me ajudar? Ele hesitou, e a resposta veio lenta, sincera. Porque fui eu quem fez o primeiro exame do Daniel, antes de tudo começar. Ele confiava em mim, e agora, o mínimo que posso fazer é avisar o pai dele. Levantei, estendi a mão. Ele apertou firme, mas o olhar estava longe. Antes que eu saísse, falou: se me perguntarem, negarei tudo. E se o senhor não ouvir mais falar de mim, esqueça meu nome. Saí do consultório com o coração pesado. O ar frio da rua bateu no rosto e, por um instante, me senti velho de verdade. Não só nos ossos, na alma. Peguei o carro, coloquei o endereço no papel sobre o banco e comecei a dirigir. Cada quilômetro parecia puxar um fio do passado, como se eu voltasse a cada memória de Daniel, agora distorcida por uma verdade que eu nunca imaginei existir. Quando parei o carro em frente ao portão do tal condomínio, o sol já estava se pondo. A guarita estava vazia, nenhum segurança. Apenas silêncio. E lá dentro, entre as árvores, um casarão de janelas tapadas. De uma delas, uma luz azul piscava em intervalos regulares, como um sinal. Peguei o papel no bolso, olhei o nome do doutor e pensei: será que ele me entregou para eles também? Fiquei ali por longos minutos, o motor ligado, a mão tremendo no volante. Parte de mim queria entrar. A outra gritava para ir embora. Mas antes que eu decidisse, o celular vibrou. Mensagem sem remetente. O doutor não vai poder atender mais ninguém. E logo abaixo, uma foto. O consultório dele, com fitas amarelas da polícia na porta. Apertei o papel até rasgar. E pela primeira vez, entendi o que estava em jogo. Não era só sobre um menino. Era sobre silenciar quem tentasse descobrir a verdade. Liguei o carro, mas não saí do lugar. Fiquei olhando para o casarão, a luz azul piscando na janela, o vento balançando as árvores. E murmurei para mim mesmo baixinho: Daniel, o que foi que você se meteu? Voltei para casa com as mãos frias e a cabeça fervendo. A estrada parecia mais longa na volta. O som do motor era o único que me mantinha presente porque, dentro de mim, tudo parecia longe. O doutor, o consultório, o corpo que provavelmente já não estava mais lá. A mensagem no celular ainda brilhava na tela. O doutor não vai poder atender mais ninguém. Fria, sem assinatura, mas eu já sabia quem mandara. Henrique, ou alguém que trabalhava para ele, o mesmo homem que aparecia nas fotos, no hospital, no vídeo, no reflexo de cada mentira. Um nome que agora parecia uma sombra que me seguia onde eu fosse. Quando cheguei em casa, a noite já tinha engolido o céu. A rua estava deserta, só o farol do meu carro iluminava o portão. Antes de entrar, olhei para os lados. Nenhum carro estacionado, nenhum movimento. Mas a sensação de estar sendo observado continuava.
Abri a porta devagar. Entrei, travei as fechaduras e deixei as luzes apagadas. O silêncio era pesado. Peguei a pasta e coloquei sobre a mesa. Folhei os papéis outra vez, agora com raiva. Tudo ali me dizia que o meu filho estava preso num esquema que usava sua morte como ferramenta. E o menino, Arthur, ele não era só uma criança, era uma chave. A prova viva de que algo impossível foi feito. E o pior, estavam apagando as trilhas, um nome de cada vez. Primeiro Júlia, desaparecida. Agora o doutor. E eu sabia que era o próximo da lista. Peguei o telefone fixo e disquei para o número de Júlia mais uma vez. Dessa vez, chamou uma única vez antes de cair na caixa postal. Gravei uma mensagem curta, quase um desabafo. Júlia, se você estiver ouvindo isso, me encontre. Ou me diga onde o menino está. Não confie em ninguém. Desliguei. Fiquei um tempo parado, olhando a parede. E então ouvi 3 batidas, baixas, quase educadas, na porta dos fundos. Fiquei imóvel. Por um instante pensei em não abrir, mas algo dentro de mim dizia que era diferente. Peguei o abajur e acendi a luz mais fraca da sala. A sombra de alguém se desenhava na cortina do fundo. Baixa, feminina. Aproximei devagar. Quem é? Perguntei. A voz veio fraca, cansada. Eu não vou te machucar, só quero falar. Abri um pouco a porta e o rosto apareceu sob a luz fraca do quintal. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelos presos, olhos fundos, carregando uma pasta amassada contra o peito. O senhor é o pai do Daniel, não é? Perguntou. Assenti, ainda desconfiado. Quem é você? Meu nome é Helena. Eu trabalhava no Instituto Lameda. Aquela frase bastou para me gelar. Abri a porta e a deixei entrar. Ela olhou em volta, nervosa, como se esperasse ver alguém atrás dela. Eles me mandaram embora no mês passado. E desde então, ela hesitou. Comecei a receber mensagens. Mensagens de quem? Perguntei. Do mesmo número que mandou para o senhor hoje. Sentei, ainda sem acreditar. Ela colocou a pasta sobre a mesa, abriu e espalhou alguns papéis. Fotos, relatórios, planilhas com códigos que eu não entendia. Mas entre elas, uma imagem chamou minha atenção. Uma ficha hospitalar com o nome Arthur Nogueira Almeida. Data de nascimento, 17 de junho. E uma anotação em vermelho. Etapa 3 agendada, 21 de novembro. O que é isso? Perguntei. Um procedimento, o último, eles chamam de consolidação. Consolidação do quê? Ela me olhou com um peso nos olhos que parecia dor antiga. Da identidade. Eles estão apagando o DNA original. A criança vai deixar de ser quem é, e o que restar vai ser deles. Fiquei em silêncio. As palavras pareciam martelar em câmera lenta dentro da minha cabeça. Isso vai acontecer agora? Daqui a 10 dias, respondeu. E ninguém lá dentro vai impedir. Abaixei o olhar para os papéis. Cada um deles era uma prova. Do instituto, do advogado, de tudo. Eles estavam tentando apagar não só Daniel, mas o que restava dele. Seu sangue, sua história, o nome da família. Helena continuou, a voz trêmula. O doutor Moura tentou avisar o senhor. Eu também, mas há gente demais envolvida. Políticos, financiadores, até oficiais de registro. Se o senhor quiser salvar o menino, tem que tirá-lo de lá antes do dia 21. Depois disso, não haverá mais Arthur. Senti um nó na garganta. E Júlia? Ninguém sabe onde ela está. Ela hesitou. Mas há rumores de que ela tentou fugir com o menino. Foi vista perto do litoral. Me levantei devagar. A senhora tem um endereço? Ela tirou outro papel da pasta e me entregou. Um nome de cidade escrito a caneta. E abaixo, Residencial Sol Nascente, Casa 14. É o que eu sei. Ela olhou para o relógio. Não posso ficar. Se me encontrarem aqui, não vão só me demitir. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela parou. Senhor Almeida,
Disse: O senhor acha que eles pararam em Daniel? Como assim? Ela respirou fundo. Havia mais de um projeto. Daniel não era o único doador. O coração falhou por um instante. O que está dizendo? Que talvez o senhor também tenha deixado algo lá, mesmo sem saber. Não entendi de imediato, mas a forma como ela me olhou, com piedade e arrependimento, me fez sentir algo que não sentia desde o enterro do meu filho. Culpa. Fechei a porta depois que ela saiu. Esperei um tempo antes de me mover. O som dos passos dela desapareceu na rua. Lá fora, a noite parecia mais densa, como se cada sombra escondesse olhos. Voltei para a mesa e olhei os papéis de novo. Etapa 3 agendada, 21 de novembro. 10 dias. 10 dias para descobrir onde estavam Júlia e o menino. 10 dias para destruir o que o Instituto vinha fazendo há anos. Peguei o mapa velho da cidade, tracei uma rota até o endereço. 4 horas de carro até o litoral. Nada que eu não pudesse fazer. Antes de dormir, escrevi no meu caderno: se algo acontecer comigo, o menino se chama Arthur, filho de Daniel. Eles o estão transformando. Dia 21 é o limite. Fechei o caderno e o deixei dentro da Bíblia, no mesmo lugar onde guardei a certidão. Depois sentei na beira da cama e fiquei ali, imóvel, com a mente cheia de rostos: Daniel, Júlia, o menino, Henrique, o doutor e agora Helena. Todos presos na mesma teia. Todos tentando sobreviver ao mesmo segredo. Quando o relógio marcou meia-noite, a luz da sala piscou. 1, 2, 3 vezes, como um sinal. Olhei para a janela. Do outro lado da rua, o sedã preto estava de volta. Faróis apagados. Motor ligado. Peguei o telefone e disquei o número de Júlia mais uma vez. Dessa vez alguém atendeu. A voz era dela. Baixa, assustada. Pai, não venha. Eles já sabem. E a linha caiu. Saí de casa antes do amanhecer. A cidade ainda dormia, e a neblina cobria as ruas como um lençol sujo. Não deixei bilhete. Não desliguei o telefone. Apenas fechei as cortinas, travei a porta e guardei a pasta de Helena no banco do carona. O endereço no papel dizia: Residencial Sol Nascente, Casa 14, Litoral. 4 horas de viagem. Tempo suficiente para pensar no que eu ia dizer se a encontrasse. Tempo demais para lidar com o que eu podia ouvir. O rádio do carro ficou desligado o tempo todo. A única coisa que ouvia era o motor e o vento. E a voz dela na noite anterior: Pai, não venha. Eles já sabem. Mas eu fui mesmo assim, porque há coisas que um pai não pode deixar para trás, mesmo quando o filho já está morto. Cheguei ao litoral pouco depois das 10 da manhã. A cidade parecia esquecida no mapa. Casas antigas, ruas de barro, cheiro de maresia e abandono. O portão do residencial estava aberto, o vigia dormindo numa cadeira. Ninguém me perguntou nada. Passei devagar, contando as casas até o número 14. Era simples, pintada de azul claro, com cortinas brancas fechadas e um vaso de plantas murchas na janela. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Por alguns minutos nada aconteceu. Depois, a porta se abriu. Júlia saiu. Estava mais magra, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos cercados de olheiras profundas. Carregava uma bolsa grande e olhava para os 2 lados antes de dar cada passo. Quando me viu, congelou. Por um segundo, achei que fosse correr. Mas não correu. Apenas levou a mão à boca e chorou. Saí do carro devagar. Júlia, disse baixo. Ela balançou a cabeça nervosa. Eu pedi para você não vir. Eles vão atrás de você também. Eles já estão atrás, respondi. E se vão me matar, que pelo menos seja por saber a verdade. Ela respirou fundo, enxugou o rosto e disse: Entra, rápido. A casa era simples, mas arrumada. No sofá, um cobertor infantil, um berço desmontado num canto, e o silêncio, pesado, como se as paredes guardassem respiração. Ela trancou a porta e sentou-se à mesa, me chamando com um gesto.
Eu não sei por onde começar, murmurou. Comece pelo que você me escondeu. Ela olhou para mim e por um instante pareceu pequena. Daniel descobriu o instituto meses antes do acidente. Descobriu o que exatamente? Que eles estavam usando pacientes terminais em um projeto experimental. Coleta de material genético sem autorização. Pacientes terminais? Repeti. Ele estava entre eles? Ela assentiu. Sim. Por um momento, o ar sumiu. Então o acidente? Não foi acidente, disse firme. Foi contenção. A palavra ficou flutuando entre nós. Contenção. Um eufemismo covarde para assassinato. Ela continuou. Daniel queria denunciar. Disse que tinha provas, gravações, contratos assinados por políticos, por médicos. Mas alguém descobriu. Henrique. Ela assentiu. Ele era o advogado do instituto, não só da família. Foi ele quem reabriu o prontuário, quem falsificou as assinaturas, quem manteve tudo funcionando depois que Daniel morreu. Olhei para ela, tentando entender até onde a mentira chegava. E você? Perguntei. Onde entra nisso? Ela abaixou o olhar. Eu fui parte do acordo. Fiquei em silêncio. Ela respirou fundo. Quando Daniel morreu, eles vieram até mim. Disseram que ele tinha deixado um legado, uma doação. Falaram de esperança, continuidade, ciência. E você acreditou. Eu queria acreditar. Corrigiu. Eles prometeram que o filho dele continuaria vivo, que eu teria algo dele de volta. As lágrimas escorreram, mas ela não limpou. E o menino nasceu, só que não era o que disseram. Arthur. Sim, no começo ele parecia só uma criança, mas depois começaram as consultas, os exames, as fases. Eles vinham buscá-lo e devolviam dias depois. Diziam que era rotina, até que um dia, ela parou, a voz embargada. Ele voltou diferente. Senti o peito apertar. Diferente como? O olhar, o comportamento. Era como se ele lembrasse de coisas que nunca viveu. Ele olhava para mim e dizia frases que o Daniel dizia. As mesmas. As palavras, o jeito, até as pausas. Fechei os olhos. Um frio subiu pela espinha. Júlia. Comecei, mas ela me interrompeu. Eles não criaram só uma cópia. Eles recriaram a memória. Fiquei imóvel tentando processar o impossível. Isso é... Comecei. É o que Daniel temia, disse ela. Ele descobriu que estavam tentando clonar não corpos, mas consciências, e usaram ele como primeiro modelo viável. Olhei para o berço desmontado. Aquela frase soava como uma maldição. Então Arthur é parte de Daniel, sussurrou. E parte de alguém que eu não conheço. O silêncio que veio depois foi insuportável. Sentei devagar, o corpo pesado. Ela continuou, a voz trêmula. O Dr. Moura tentou me ajudar. Disse que o DNA estava corrompido, que havia interferência de outro doador, e que, se chegassem à etapa final, o menino deixaria de ser reconhecido geneticamente como humano. Olhei para ela, chocado. O que fizeram com ele, Júlia? Ela chorou baixinho. Eu o escondi, antes que levassem de novo. Mas eles descobriram. Onde ele está? Perguntei, firme. Ela balançou a cabeça. Em um convento antigo, no alto de uma colina, perto da cidade vizinha. Helena me ajudou. Eu posso ir buscá-lo. Ela me olhou desesperada. Não pode. Se eles o rastrearem junto a você, ele nunca mais vai ter paz. Peguei sua mão. Ela estava fria como gelo. Então me diga o que quer que eu faça. Ela respirou fundo e disse: espere até o dia 20. Depois disso, tudo vai mudar. O que acontece dia 21? Perguntei. Ela hesitou. É o dia em que o sistema deles apaga os registros antigos. O menino some oficialmente. E quem souber disso, também. Ficamos ali em silêncio por longos segundos. Lá fora, o mar batia fraco nas pedras.
O som era o mesmo que ouvíamos na casa antiga de Daniel, quando ele ainda era menino e tínhamos o hábito de ver o pôr do sol juntos. A lembrança veio como um golpe, suave, mas mortal. Ela levantou devagar, foi até uma prateleira e pegou uma pequena caixa de metal. Abriu. Dentro, uma foto de Daniel segurando o filho recém-nascido. O mesmo olhar, o mesmo sorriso. Ele é lindo, disse ela, mas nasceu com o peso de uma mentira. Fiquei olhando a imagem e algo dentro de mim se partiu. Júlia, você sabe que eles não vão parar. Eu sei. Ela sorriu triste. Mas também sei que eles têm medo. Medo de quê? De quem ainda tem alma. Naquele instante, algo se moveu lá fora. Som de pneus na grama, faróis piscando à distância. Ela apagou as luzes, puxou minha mão. Eles acharam a gente. Olhei pela janela. 3 carros pretos, sem placa. Homens descendo, todos iguais, ternos escuros. Um deles segurava algo metálico na cintura. Pela porta dos fundos, sussurrou ela. Vá. E você? Eu os atraso. Antes que eu pudesse responder, ela me empurrou em direção à cozinha. Corri, o corpo pesado, o coração em disparada. A última coisa que ouvi foi o som da madeira rachando e uma voz masculina gritando o nome dela. Saí pela lateral, mergulhei no escuro do mato e não olhei para trás. Quando cheguei à estrada, o barulho de tiros cortou o vento. E junto dele, um grito que eu nunca vou esquecer. Voltei o olhar uma última vez. A casa 14 estava em chamas, o céu iluminado em vermelho, e dentro de mim, a certeza fria. Júlia não sobreviveu, mas o menino ainda estava vivo. E agora, ele era tudo o que restava da minha família e da verdade que estavam tentando apagar. A estrada parecia não ter fim. O mar, lá longe, já começava a engolir o horizonte quando parei o carro. Atrás de mim, a fumaça da casa ainda subia, como uma ferida aberta contra o céu. Júlia estava morta, mas antes de desaparecer, ela me deixou algo, uma última frase, uma direção e um propósito. O menino é a prova. Proteja o que restar dele. Nos dias que seguiram, eu não falei com ninguém. Não liguei para a polícia, não dei entrevista, não procurei abrigo. Eu sabia o que aconteceria com qualquer um que tentasse formalizar aquilo. O Instituto Alameda tinha dinheiro, influência e silêncio comprado em cada andar do poder. E eu era só um velho com uma pasta cheia de papéis queimados e uma foto amassada de um menino que o mundo insistia em negar. Mas eles subestimaram uma coisa: a paciência de quem não tem mais nada a perder. Esperei, por 3 dias, enquanto lia, relia e montava o quebra-cabeça que Júlia e Daniel começaram. No meio dos papéis salvos, encontrei algo que até então não tinha visto. Uma procuração antiga, assinada por Henrique Nogueira, me concedendo acesso à documentação complementar de inventário. Um erro dele. Ou um descuido da arrogância. Aquilo era a chave. No 4º dia fui até o centro da cidade. O mesmo prédio espelhado, o mesmo elevador, o mesmo silêncio arrogante da recepcionista. Mas dessa vez, não pedi para entrar. Apenas entreguei um envelope em nome de Henrique Nogueira. Dentro não havia bilhete. Apenas uma cópia da foto do menino e a frase escrita à mão. Ele tem os olhos do Daniel. E agora todos sabem. Deixei o prédio e fui embora sem olhar para trás. Às vezes, o medo muda de lado. E eu sabia que, a partir daquele momento, eles começariam a temer o que eu poderia fazer. Voltei para casa e comecei a enviar o resto. Tudo o que tinha. Os relatórios, os documentos, os nomes, as transcrições do vídeo, digitalizado e espalhado por e-mail para cada contato que ainda lembrava. Jornalistas antigos, um padre que foi amigo de Daniel, até um grupo de pesquisa internacional. Não pedi nada, só escrevi: divulguem antes que apaguem. Na manhã seguinte acordei com o som que não ouvia há muito tempo. Buzinas, passos apressados, helicópteros no céu. Abri a cortina, carros de imprensa, repórteres.
Gente filmando, gritando, chamando meu nome. As manchetes já estavam nos sites. Advogado envolvido em esquema de manipulação genética investigado. Instituto de pesquisa falsificava certidões e registros de pacientes mortos. Caso Daniel Almeida, a herança de um projeto proibido. Henrique Nogueira sumiu no mesmo dia. A sede do instituto foi fechada. Helena, a funcionária que me procurou, reapareceu nas reportagens, viva, protegida por um programa de testemunhas. O nome de Júlia também estava lá, com uma foto antiga e a palavra desaparecida. E o menino, Arthur, foi oficialmente registrado como sob custódia do Estado, protegido sob identidade sigilosa. Mas eu sabia que não era o fim. Ainda faltava uma coisa. No 7º dia recebi uma carta, sem selo, sem remetente. Apenas um envelope branco, limpo, com uma única linha escrita à caneta. Você ganhou, velho, mas perdeu o que restava. Dentro, uma foto. Henrique, algemado, sendo levado por 2 policiais. E atrás dele, o reflexo de uma criança acenando para a câmera. O mesmo rosto, os mesmos olhos. Arthur. Senti o corpo fraquejar, não de medo, de alívio. Porque pela primeira vez eu sabia que ele estava vivo. Guardei a foto dentro do meu caderno, entre as páginas onde escrevi tudo, cada data, cada nome, cada perda. E no final adicionei uma última frase. Daniel, o que te tiraram, eu devolvi ao silêncio. Teu filho está livre. E teu nome, limpo. Depois disso, comecei a arrumar minhas coisas. A casa parecia menor, as paredes mais quietas. Mas o peso que carregava por dentro começou a diminuir. Não era felicidade, era só paz. Aquela paz que chega quando a justiça não depende mais de tribunais, mas do que você decide deixar para trás. Dias depois, recebi um e-mail de endereço desconhecido. Assunto: ele está bem. O corpo da mensagem dizia apenas: um menino de olhos claros brinca à beira-mar. Ele chama conchas de tesouros e toda noite pergunta por um nome que aprendeu a sussurrar. Daniel. Fechei o computador devagar. Fiquei olhando o mar pela janela. E entendi que certas histórias não terminam. Elas se transformam. Peguei o caderno, a foto e caminhei até o quintal. O sol começava a descer, dourando as folhas. Cavei um pequeno buraco sob a árvore que Daniel plantou quando era criança. Coloquei o caderno ali dentro, junto com a foto. Depois cobri de terra e murmurei. Agora, meu filho, você pode descansar. E eu também. O vento soprou devagar, balançando as folhas. Senti o cheiro de chuva se aproximando. Abaixei o olhar e vi algo preso no galho mais baixo. Uma pequena concha azul, brilhando sob o sol. Peguei, limpei a areia e guardei no bolso. Não sei se era coincidência, ou se alguém a deixou ali. Mas naquele momento, entendi o que Daniel quis dizer quando gravou o último vídeo. A vida continua, não por herança nem por sangue, mas por escolha. E naquela escolha, encontrei o que me restava de paz.